Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro completa aí 4 jogos sem vitórias no campeonato, empate contra o América Mineiro nessa rodada, 1-1 no Mineirão. O Cruzeiro saiu em desvantagem, buscou o empate com o gol do Arrascaeta na segunda etapa, mas não conseguiu a vitória. Nesse momento ocupa a 19ª colocação, à frente só do Sport, e na quarta-feira agora enfrenta no Mané Garrincha em Brasília, às 21h45, Botafogo. Botafogo que é 13º colocado. O Cruzeiro pode inclusive ultrapassar o Botafogo e outros adversários na missão de deixar a zona de rebaixamento. Não é o início de campeonato que o torcedor do Cruzeiro esperava, ou pelo menos não é o início que o torcedor queria. Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa deixando um abraço à produção e direção do programa a cargo do Paulo Costa e do Sidney Júnior, e convidando os ouvintes a interagirem com a gente, ajudando a gente a fazer o programa pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca aí hashtag RádioGDG no seu recadinho, vai aparecer aqui pra gente, por exemplo, o Elton Fonseca perguntando: será que o Paulo Bento vai escalar o time corretamente contra o Botafogo, com Brian, Robinho e o Riascos como titulares? Né? Seriam as opções do Wellington Fonseca. A gente vai conversar aí sobre a escalação do Cruzeiro para enfrentar o Botafogo também. E como Wellington, você deve deixar hashtag RádioGDG no seu recado. Ele sobe aqui na nossa timeline, você participa, debate com a gente, ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. A gente tem aqui no Twitter também o mecanismo das enquetes. Então você digita hashtag EnqueteGDG, bota aí na sua busca, vão aparecer as 6 enquetes que orientam o programa de hoje. Primeira enquete: qual nota você dá para a atuação do time contra o América? A maioria, 51%, dando nota 4. Segunda pergunta: o time evoluiu em relação ao jogo contra o Santa Cruz? Maioria, 57%, dizendo que sim, mas que evoluiu pouco. Terceira pergunta: com o Robinho ainda não estando 100%, você o escalaria? 62% dizendo que sim, desde o início do jogo. Quarta pergunta: pelo que o Cruzeiro criou e apresentou, empate no sábado foi justo? 78% dizendo que não. Quinta pergunta: o fair play deve ser respeitado? 55% dizendo que sim, só quando não há cera, né? Que é polêmica do final de semana aí, teve expulsão do Paulo Bento. A gente vai conversar sobre isso também. Sexta pergunta: sobre o elenco mal montado, ou a perspectiva de um elenco mal montado, há o maior culpado? Quem? 48% estão dizendo que sim, que é o Gilvan, mas 47% estão dizendo que não, que todos são. O Bruno Vicentim com 3% e o Thiago Escuro com 2% estão sendo mais preservados aí pela nossa audiência. No Facebook também tem como você participar com a gente, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o post com o anúncio da rádio de hoje, né, destacando a apresentação, a equipe de debates e, claro, a nossa convidada de hoje. Vou apresentar logo logo. Abraço ao Evandro Rodrigues, ao Demilson Soares, o pessoal aqui já curtindo. A convidada de hoje, o pessoal que curte o Guerreiro dos Gramados aí nas redes sociais, já viu, se tornou aí uma celebridade em meio à nossa torcida nas últimas semanas, né? O pessoal conheceu como Dona Marta. A gente vai conversar aqui, vou chamar de Marta, atendendo também a um pedido, a uma conversa que a gente teve aqui antes de entrar no ar. A Marta, que participou, né, do Seu Nome, Seu Bairro, né, da Itatiaia, programa do Thiago Reis, muito bacana, deu uma aula de conhecimento sobre o Cruzeiro, sobre futebol, e vem aqui hoje para conversar com a gente também aqui no Guerreiro dos Gramados, ajudar a gente a fazer o debate, mostrando, claro, que o Guerreiros em Debate é palco aí também para os torcedores cruzeirenses, né, para a gente estar debatendo, conversando, e a Marta está aqui para ajudar também a gente a fazer o nosso debate. Primeiro, Marta, quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite, deixar o meu boa noite, abrir espaço para sua participação, já pedindo, né, na sua entrada aqui, na sua primeira participação, que você fale sobre o que quiser, que você deixe aí suas impressões sobre o atual momento do Cruzeiro, mas também um pouquinho de Cruzeiro e América nesse sábado. Boa noite, Marta.
Boa noite, João. Boa noite a todo mundo aí que está presente. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu queria também agradecer a participação nesse programa e queria também agradecer a todo mundo, né, que postou suas opiniões, que curtiu a minha entrevista lá com o Thiago, porque, na verdade, o meu grande objetivo não era dar a minha opinião porque eu quisesse mostrar o que eu penso, mas porque e nem também tinha pretensão de representar a Nação Azul, que eu acho que isso é muito grandioso. Mas porque, na verdade, eu queria contribuir com esse momento do Cruzeiro muito difícil para que houvesse uma melhora. Já tem muito tempo, né, que a gente vem insatisfeito com o que vem acontecendo com o Cruzeiro, com o processo que vem acontecendo no Cruzeiro, e que a torcida está insatisfeita e que muitas vezes a gente tenta se manifestar, tenta deixar claro o que a gente sente, e quando as pessoas de dentro do Cruzeiro são abordadas, são entrevistadas, as respostas são retóricas, existe um desvirtuamento daquilo que nós falamos, daquilo que nós questionamos, e até mesmo opiniões de algumas pessoas da imprensa que são muito infelizes ao abordar o nosso protesto. Hoje mesmo nós tivemos um protesto aqui em Belo Horizonte e houve algumas opiniões, eu já vi algumas repercussões na imprensa bastante infelizes, que assim, nominam de forma equivocada, que fazem observações assim, um pouco sem critério daquilo que a gente deseja, questionando assim, o que quer o torcedor cruzeirense. Eu acho que, primeiro, que o sentimento do torcedor cruzeirense é uma coisa que pode ser falada pelo torcedor cruzeirense. E, além do mais, ela já está sendo bem expressa, muito bem expressa nos protestos. Eu acho que quem observa a trajetória do Cruzeiro ao longo da história do Cruzeiro sabe muito bem do que a gente está falando. Basta olhar o desempenho do Cruzeiro nos campeonatos brasileiros para saber o motivo da insatisfação. E, além do mais, eu acho que a função da imprensa, ela primeiramente, de trazer as informações, mas hoje com a interatividade, é de levar também o sentimento do torcedor até as instituições, até aqueles que precisam receber a informação da população. E nada mais legítimo do que ouvir o torcedor. Nesse sentido, eu acho que o torcedor não é só torcedor, ele é cidadão. E como cidadão, ele precisa ser ouvido. Ele faz a sua parte ao pagar o seu ingresso, ao contribuir como sócio-torcedor, e ele precisa ser ouvido sim. Eu acho a postura da diretoria do Cruzeiro, no momento, pouco transparente. Acho que muitas vezes a gente carece de que alguém convoque uma entrevista coletiva, dê informações, dê satisfações. Eu acho que isso às vezes poderia até evitar que essas coisas tomassem uma proporção tão grande. E acho que a nossa grande intenção, talvez, eu não faço parte de nenhum movimento, eu sou uma torcedora anônima, não tenho intenção de fazer parte de nada, não faço parte de nenhum movimento político. Então, o que eu cito, e talvez seja o que a maioria dos torcedores sentem anonimamente, a gente não quer nenhum embate com a direção. A gente sente, a gente como torcedor, acredito que nós temos o mesmo sentimento do presidente Gilvan, de toda a direção do Cruzeiro. O doutor Gilvan, nessa gestão dele, ele conseguiu um bicampeonato brasileiro. Ele teve êxito, ele tem méritos, nós o admiramos. E a gente acredita que haja por parte de todo mundo dentro do Cruzeiro o mesmo sentimento de amor ao Cruzeiro, o desejo de êxito do Cruzeiro. Então, talvez seja necessário apenas uma explicação do que está acontecendo, ou uma explicação da política de reforços. Enfim, eu acho que quando a gente questiona, a gente quer deixar bem claro, queremos o melhor para o Cruzeiro. E no caso, eu até comecei pelo final falando disso, né? Então, mais para frente, eu quero até que a gente converse mais sobre essa questão. E aí eu quis dar uma introdução sobre esse assunto, mas voltando ao jogo de sábado, eu com 2 minutos de jogo, sinceramente, eu já estava nervosa.
porque uma das coisas que tem me deixado bastante preocupada é a lentidão do time do Cruzeiro. A sensação que eu tenho é que o time do Cruzeiro, ele não compete, ele não joga, ele bate uma bola despretensiosamente. E isso é uma coisa que já começa a deixar a gente assim, uma tensão enorme, porque parece que não tem um compromisso com a vitória. Me dá a sensação de que isso tem a ver muito com a tensão dos jogadores e com o medo do erro de passe. E aí eles vão tocando a bola, chegam na frente do gol, cometem erros assim, bizonhos de finalização. O Arrascaeta teve um lance no primeiro tempo que ele complementou a jogada de uma forma assim, horrorosa. O Elber, ele faz as tentativas, mas ele prende demais a bola, ele espera assim, ele tenta, ele vai seguindo com a bola até perder a bola. Eu continuo achando que falta um jogador de definição, não só para ser contratado, mas eu acho que enquanto não chega esse jogador, é preciso que o Douglas Coutinho jogue, porque ele é o único que tem essa característica, e as falhas de defesa, o gol do América inevitavelmente saiu disso. Para nossa sorte, acredito eu, apesar do Cruzeiro ter tido muito mais volume de jogo e até merecido a vitória, apesar dessa deficiência técnica, o América, como sempre, recuou demais, e aí deu espaço, e o Cruzeiro também pressionou demais o América, e acabou chegando no empate. E aí vai cair naquilo que eu até falei com você semana passada. O Arrascaeta tem qualidade técnica. Na hora que o Robinho entrou no jogo, foi a diferença. O Robinho colocou ele na cara do gol, ele pode fazer o gol. Quer dizer, um jogador diferenciado. É isso que a gente está cobrando. O Cruzeiro tem hoje um time mediano, são jogadores, quando a gente fala em baixa qualidade técnica, eu acho que vocês todos aí concordam, eu vejo pelos comentários que vocês fazem, é isso. São jogadores comuns, porque a gente precisa de protagonistas. Todos esses jogadores aí são jogadores que podem jogar junto. Porque se hoje a gente pensar que nós temos muitos jogadores no departamento médico, sim, temos, mas quem que pode voltar ao Cruzeiro hoje de peso? O Dedé. Quem que pode voltar de um jogador que possa dar mais qualidade ao time? Apenas o Dedé. O Romero, que está suspenso, sim, mas no mais é a entrada do Robinho, quando tiver condição física, e os outros são jogadores comuns. O William é um jogador, sim, importante, mas é um jogador que na época que o Cruzeiro estava muito bem, ele era reserva. E aí os jogadores, eu ouvi hoje uma entrevista do William, começam a se sentir magoados, falar que o torcedor está vaiando. Não, William, não é nada contra você. O torcedor está magoado agora, como já te aplaudiu antes, assim como você também já esteve melhor. Então não é nada pessoal. A torcida gosta dos jogadores, ama o Cruzeiro. A gente só quer que tudo volte ao normal, que o Cruzeiro volte a ficar no lugar que ele merece, ser grande. Pessoal, boa noite. A gente encerra o programa por aqui, porque o resumo da Marta foi perfeito, tanto da análise dos protestos de hoje, né, quanto do jogo de sábado. Tô brincando aqui, mas é importante destacar algumas coisas, né, ou pontuar algumas coisas, antes de passar a palavra aqui pro Lucas Casalade, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também, que vai conversar com a gente hoje, né. Acho que, em relação aos protestos, por exemplo, né, claro, houve, né, uma reivindicação da Máfia Azul do protesto de hoje. Havia também a ideia de um protesto da TFC, né, dentro da entrada da confraria, que é uma reunião de conselheiros do Cruzeiro. Há os protestos mais diversos, tem muito protesto acontecendo no estádio. E acho que pontuar que a diretoria tem que dialogar com esses protestos, especialmente na medida em que eles estão sendo pacíficos, né, me parece que é importante, sim, né, me parece, e estou de acordo com a Marta, de que o torcedor quer ser ouvido nesse momento, né, e quer ser ouvido porque está desde janeiro de 2015, né, boa parte da torcida, por exemplo, dava muita credibilidade ao que o Marcelo Oliveira falava sobre o elenco, confiança ao trabalho dele, e quando ele pedia um meia, a torcida falava, tem que trazer o meia que o Marcelo está pedindo, esse meia não chegou, o nome que o Marcelo pedia era do Robinho. O Robinho estreou nesse final de semana dando assistência, né? O Robinho tem 6 assistências no Campeonato Paulista esse ano, teve 6 assistências no Brasileiro do ano passado, é um jogador diferente, concordo com a Marta que ele vai ajudar o Arrascaeta nesse sentido, né? Já se viu o Arrascaeta na primeira oportunidade e acho que o Arrascaeta é um jogador que tem muito a crescer
quando tirar a responsabilidade dele de ser o assistente e ele poder ser o jogador veloz, né, que ele pode, que ele tem como principal característica, o Robinho é uma alternativa muito bacana. Nem a leitura do jogo de sábado, também estou de acordo, né, com vários dos pontos aí que a Marta pontuou sobre por que o Cruzeiro aí não saiu de campo com a vitória sobre o América, ainda que tenha dominado o adversário na maior parte da partida. Falta qualidade técnica a alguns dos atletas do time titular, ao coletivo também, no final das contas, e o Cruzeiro precisa de reforços. Os ouvintes estão participando com a gente. O Eduardo Henrique está deixando seu boa noite e dizendo que pensa que quando o Cruzeiro pegar um time que não joga apenas por uma bola, como foi os anteriores, as vitórias virão, pois taticamente o time melhorou muito. O que falta agora são jogadores experientes, de qualidade, decisivos, e ele está fechado com o Paulo Bento. Eu também acho isso, né? Se a gente pega o elenco desde 2015 para cá, não mudou muito, né? Até acho que o de 2016 é pior que o de 2015, mas não mudou muito. E aí o time teve dificuldade no Mineiro com o Marcelo, teve dificuldade no Mineiro com o David. O Luxemburgo foi uma tragédia, mas com o Mano, né, o Mano tropeçou em Vasco e Avaí. O time teve muita dificuldade na época do Mano nos jogos mais fáceis, né? E jogava melhor quando era reativo. Concordo que esse elenco tem uma característica para isso. Mas acho que a organização tática do Cruzeiro está sendo interessante e que o time pode sim enfrentar adversários de igual para igual nas próximas partidas, mesmo sendo contra adversários mais complicados. O André Ávila está pedindo um abraço para a comunidade do Cruzeiro no VK, né, e já agradeceu, abraço André também, ao pessoal no VK. O Jorge Remerson falando que o time dele seria Fábio, Lucas, Léo, Bruno, Rodrigo, Brian, Lucas Romero, Henrique, Robinho, Arrascaeta, Elber e Douglas Coutinho. A minha opção também seria o Coutinho, não seria o Riascos não, mas né, não sei se o Elber permaneceria no time, se eu optaria pelo William no meu lugar. Minha divergência da sua questão aí, Jorge, a utilização do Elber. Eu preferi o William jogando aí na dele com o Douglas Coutinho de centroavante. O Fábio dizendo que Gilvan, perante suas manifestações, não tem noção alguma da realidade, nem respeita a torcida, diz que é fora Gilvan. E o Paulo Cruzeiro está dizendo que é incrível como o Gilvan vai contra a torcida. Deixa o parabéns a Marta aqui por ter o mesmo pensamento que ele. Agora eu passo a palavra, né, pro Lucas, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Sempre um prazer estar debatendo com você, Lucas, mais uma vez, aqui engrandecendo o nosso programa. E, claro, está aberto o espaço aí para suas impressões, tanto sobre esse momento do Cruzeiro, como também aí a partida de sábado contra o América. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Boa noite para todos os ouvintes. Boa noite especial para nossa convidada especial, a Marta. Como você bem falou, João, acho que ela já resumiu o programa inteiro na fala dela. A gente está aí numa fase bem movimentada, né? Daqui a pouco a gente separa por assuntos, mas só dando também uma pincelada geral em tudo que foi discutido. Sobre os protestos, eu acho que a torcida sempre tem o direito de se manifestar, obviamente sem violência e dentro do limite do aceitável, mas ela é o maior patrimônio do clube. E a gente tem que, acho que todo mundo concorda que realmente existe motivo para isso, né? O Cruzeiro, a gente tem que pensar que é um time que foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, em 2 anos simplesmente mudou o seu patamar totalmente. Ano passado foi aquele desespero, como você bem falou, o Mano conseguiu salvar a pátria ali no segundo turno, e esse ano a gente de novo está entrando com um time que não é nada competitivo. Acho, João, que tem elencos muito piores do que o do Cruzeiro no campeonato, né? Se a gente pegar aí até os times que a gente já jogou contra, o que é mais preocupante, a gente vê que tem time muito pior que o Cruzeiro e esse time tem que render mais. Enfim, acho que entra também a questão psicológica, o time não está rendendo, o David destruiu o que o Cruzeiro tinha no sobrado do ano passado, o David simplesmente acabou com tudo que tinha do Cruzeiro. O elenco, para mim, eu concordo com você, também é pior do que o do ano passado, mas tem bola para jogar muito mais do que está jogando. Só que aquela coisa, né? O time começa pressionando, vai indo bem, vai e toma um gol. E aí derruba tudo enfim, aí a gente já tem visto aí nos últimos jogos o que acontece, como é que essa parte psicológica está afetando. Sobre a parte da diretoria, eu acho que essa questão da transparência é fundamental, né? A gente tem a questão do DM, que muita gente fala que é o buraco negro do Cruzeiro, quem entra lá não sai, ou então sai e volta
pouco tempo depois. Querendo ou não, a gente tem jogadores lá. Eu não acho que só o Dedé que está lá resolveria. O Alisson é um cara que é importantíssimo ter, assim como eu também acho que o Manuel é um excelente zagueiro. Se Dedé e Manuel estivessem jogando hoje ao invés da turma que está jogando, eu acho que talvez a gente tivesse mais sorte na defesa. Enfim, só queria destacar, João, a questão da fala do Gilvan hoje. Eu vi que muita gente reclamou, tem muita gente contra o Gilvan. Eu, particularmente, acho que ele errou muito, principalmente depois que ele conseguiu os 2 títulos, e acho também que o Thiago Escuro e o Bruno Vicentim também têm sua parcela de culpa. Mas, obviamente, tudo tem que ser dividido bem ali entre a direção. Que foi o seguinte, João, voltando sobre a fala do Gilvan, vi muita gente falando que ele disse que não ia contratar ninguém, que os reforços estavam todos no departamento médico. Mas eu vejo que, abre aspas, que o Gilvan falou a seguinte frase: quando abrir a janela, esses jogadores já estarão no Cruzeiro. Por que essa frase me chamou muita atenção? Na minha última participação foi o que eu disse: espero que o Thiago Escuro esteja se movimentando para quando abrir a janela, esses jogadores já estejam no Cruzeiro treinando. Não é para abrir a janela e aí começar a negociar, ou então começar a fechar aqueles famosos detalhes contratuais para o jogador chegar mais tempo depois. Então, assim, se o planejamento está sendo feito para quando abrir a janela esses jogadores já chegarem ao clube, aí eu acho que a gente tem um futuro melhor pela frente. Isso a gente fica com muita ansiedade, mas são situações que só vão se materializar com a questão da janela, né? O mercado nacional pode ser que traga alguma novidade, né? Já teve a questão do Lucas, do Robinho e do Brian, por exemplo, mas há uma perspectiva também de chegarem reforços do exterior. A fala do Gilvan hoje foi de fato mal interpretada no primeiro momento, né? Ficou claro que ele disse que há sim esforços na busca por reforços no exterior, mas não tem promessa de reforço chegar, né? Isso aí é um ponto que não ficou... E não tem que ter promessa, tem que ter trabalho, né? Isso que a gente espera quando a janela abrir. Portanto, concordo com o Lucas, os jogadores possam estar aqui com a gente já para poder seguir a temporada. O Fábio tá dizendo que esperar o DM é a mesma coisa que esperar presente do tio que tá em outro país, né? Dependendo se o tio for chegar no dia seguinte, até que ter uma boa ideia, mas, né, muitos jogadores também sem perspectiva de retorno rápido, né? Então também é complicado essa espera. Ele diz ainda que o Sanches Minho e o Henrique tem as melhores médias de passe curto porque só tocam para trás e pro lado. O Binha tá dando um abraço pra gente e tá dizendo que tem Fabriciano e não perde um programa. Abraço a todo o pessoal de Fabriciano, né? É a verdade. Temos que apoiar o Paulo Bento, as coisas vão melhorar, o Cruzeiro é gigante. A Beatriz, que é a Marta sempre na Rádio GDG, tá aberto aqui o espaço sempre para estar aqui debatendo com a gente, é um prazer. A gente já viu aqui tanto no Seu Nome Seu Bairro quanto nas participações com a gente aqui, que ela é show. Acredito em mudanças no Cruzeiro, precisa de paciência. O The Monster Blue tá dizendo que a Marta é perfeita nos comentários. O Vinícius tá dizendo que ser um camisa 9, o Cruzeiro vai continuar sofrendo para finalizar. O Fábio dizendo que o Paulo Bento evoluiu o time, mas muitos jogadores ainda são limitados, que o Sanches Minho e o Gino não convencem e pede pro Cruzeiro contratar. E o Adriano tá dizendo que concorda com a gente, ele acha que com a entrada do Robinho vai ter alguém para pensar no meio e pede um salve para as torcidas organizadas, né, para os torcedores organizados lá da Paraíba. Abraço aí às raposas da Paraíba, não o pessoal do Campinense. Abraço ao torcedor do Campinense que estiver ouvindo a gente também, mas claro, aos cruzeirenses da Paraíba que estão aqui também acompanhando com a gente, sempre registrando um volume de participação muito bacana. Marta, vendo o que o pessoal tá falando, muita gente fala em reforços, né? A gente tem falado aqui quase toda semana de reforços. Nesse sentido, me parece que é mais interessante a gente pontuar quais seriam as necessidades do Cruzeiro, né? Eu até vi na sua opinião que o Cruzeiro tem jogadores aí interessantes, você avaliou bem o Arrascaeta, falou do William, lembrando que ele era reserva, mas deu um destaque positivo ao William também. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a reforços. Qual o tamanho da necessidade do Cruzeiro? Seriam muitos reforços? Seriam reforços pontuais? Número, posições? Como você avalia as necessidades do elenco do Cruzeiro para essa sequência do ano, Marco? João, o Lucas lembrou bem, eu tinha esquecido do Manuel, né? Eu acho que o problema do Arrascaeta também é porque ele vem jogando, até então ele vinha jogando numa posição que não é a dele. Querer que o Arrascaeta faça a armação do jogo é um equívoco. Eu acho que o Arrascaeta
e o Alisson podem ser duas opções para jogarem ali na frente, do lado de um centroavante. E aí a gente teria, por exemplo, o Douglas Coutinho como uma opção de banco. Aí a gente já começa mais ou menos a desenhar a coisa, né? Aí o Robinho jogando ali no meio e tendo... Eu acredito, por exemplo, que precisam dar uma opção para o Maciel. Eu acho que é um jogador que, ainda mais que ele foi trocado pelo Williams, eu acho que o Maciel precisa formar uma dupla ali com Romero e Maciel, até para ficar mais ou menos naquela linha que a gente tinha de jogo na época do Marcelo, que era um cara de pegada e um outro um volante que armava, que saía para o jogo, né? E o Robinho, e aí sim chegaria esse outro cara que seria o que a gente está esperando diferenciado, e um outro diferenciado para frente. Na defesa, eu acho que o Mike, se ele conseguir se recuperar, eu acho que ele pode jogar, ou então o Lucas. Para a lateral esquerda, eu acho que tem que vir alguém, a não ser que o Brian pode jogar ali, se ele for muito bem, ou pode ser um reserva. E para a zaga, eu acredito que com a recuperação do Dedé, do Manuel, o próprio Bruno Rodrigo já teve momentos excelentes no Cruzeiro. A gente não entende porque ele tem momentos excelentes e tem momentos horrorosos. E o Léo também é um jogador que a gente gosta, é um jogador que é identificado com o clube. Eu acho que os próprios meninos da base estão sendo queimados, assim, pelo momento ruim. É uma coisa que eu não vejo com bons olhos, porque eu acho que o Cruzeiro tem uma base muito boa, o Cruzeiro investe na base, o Cruzeiro revela bons jogadores, está sempre chegando aí em todas as competições de base, muito bem. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, tem que criar mesmo, já tem essa tradição de revelar, e tem que reforçar essa coisa mesmo de dar força para a base. Agora, o que eu queria enfatizar é o seguinte, até entrando de novo naquele assunto que a gente falou, dos protestos, e também concordando com o Lucas, e vocês falaram nesse assunto, e eu esqueci de falar. Eu acho, sim, que a grande questão é essa, que os protestos não sejam violentos, mas tirando isso, eu acho que tem que haver, sim, e acho que o grande problema dos protestos dos cruzeirenses, que as pessoas não estão percebendo, é que eles não são só factuais, eles não são só em relação aos resultados de dentro do campo, apesar de esse ser o pior começo do Cruzeiro no Brasileiro, apesar de esse ser o segundo ano que o Cruzeiro não disputa a final do Mineiro. Esses protestos vêm em função de uma política de contratações da diretoria e vêm em função do que eu considero ser um apequenamento do Cruzeiro por parte da direção do Cruzeiro. Eu acho que não é falar assim, o doutor Gilvan é o único culpado. Eu acho que todo mundo que está lá dentro do Cruzeiro hoje, se não está concordando com o que ele está fazendo, então deveria se pronunciar, deveria sair, deveria... está todo mundo compactuando com isso. Porque o Cruzeiro já tem 2 anos que o Cruzeiro não contrata jogadores à altura do nível do Cruzeiro. Essa que é a questão. E isso não é de agora. Quando o Cruzeiro ganhou a tríplice coroa, no ano seguinte, o Cruzeiro se desfez do time com o mesmo argumento. Um título custa caro. Eu cheguei a abordar isso com o Thiago Reis rapidamente lá naquela entrevista. Eu acho que precisa mudar a visão de dentro do Cruzeiro de que título é uma coisa que dá prejuízo. Eu não entendo isso. Eu acho que futebol é uma coisa que você precisa investir para colher os frutos através dos títulos, e os títulos vão te trazer mais recursos, mais investimentos, mais sócio-torcedor, mídia. Eu não consigo entender esse raciocínio. Eu sei que existe toda uma discussão em cima do futebol brasileiro, pela própria estrutura do futebol brasileiro, que os clubes não são empresa, isso é uma discussão até mais ampla, que nem daria para a gente fazer aqui agora. Mas dentro dessa realidade que a gente trabalha, e como os clubes buscam esses investimentos através de parceiros, eu acho que o Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro, você vê, de 2 anos como bicampeão, o Cruzeiro está passando para 2 anos a disputar o rebaixamento. Então, eu acho isso, assim, passar do céu para o inferno. É óbvio que isso é um choque na cabeça do torcedor, e isso não combina com a mentalidade ganhadora do torcedor do Cruzeiro e com a história vencedora do Cruzeiro. Então, esse é o ponto principal que está incomodando a nós torcedores. E principalmente porque hoje o Gilvan se bateu demais em comparar o Cruzeiro com o mesmo momento do rival.
E aí, já que ele está comparando, nós também vamos comparar e falar o seguinte, que o rival contratou o Robinho, que o rival contratou o Ronaldinho Gaúcho. Então, já que ele quer comparar com o rival, ele começa a comparar também com as contratações, não só do rival, mas as contratações do Palmeiras, as contratações do Fluminense, as contratações dos outros grandes clubes do Brasil, que estão investindo em jogadores, não só de nome, não. São jogadores que fazem a diferença. O Fred é artilheiro do campeonato, não é à toa. Sabe, jogadores que eles não têm só nome, não, eles produzem dentro do campo, não são jogadores comuns. O Cruzeiro não vai ser todo dia que o Cruzeiro vai contratar o Ricardo Goulart, que vai chegar aqui sem nome, vai explodir, não vai ser todo dia, porque eu até acho, por exemplo, o Everton Ribeiro, ele saiu lá do Corinthians, ninguém conhecia, ele estourou porque o Marcelo indicou, foi todo um momento iluminado em que o Marcelo chegou aqui e conseguiu compor um grupo e aquilo deu certo. Mas depois que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, o Cruzeiro não tem mais o direito de ficar fazendo experiências. E isso vem desde o início do ano, quando você efetiva o David. Para mim, uma atitude absurda você efetivar uma pessoa que nunca foi técnico de futebol. Então, acho que desde o início. E aí, agora nós estamos tendo que fazer experiência. O Paulo Bento é ótimo técnico, mas, gente, o Paulo Bento tem que fazer experiência em pleno Campeonato Brasileiro. Ele tem que testar o time agora, ao invés de ter feito isso no Mineiro. E agora mesmo, 3 semanas que o time teve para isso, não foram aproveitadas, porque nós estamos esperando a resposta do Jorginho. Me desculpe, mas Jorginho, para mim, é técnico de Série B. Não devia nunca nem ter sido cogitado para o Cruzeiro. Então, é nesse sentido de pensar pequeno para o Cruzeiro. Isso, pelo menos para mim, é o que incomoda. E é isso que eu sinto nos torcedores do Cruzeiro. É essa a indignação. Não sei se é o mesmo pensamento de vocês. Acredito que sim, né? É uma questão de ambição. Quando a gente para avaliar, né? Quando a gente lembra de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, eu acho que é importante lembrar que aquilo era um projeto que tinha Tinga, Borges, né, Dagobert, né? São jogadores de carreira vitoriosa, né? O próprio Goulart e o Everton Ribeiro vinham de momentos na carreira. Era o Goulart, artilheiro de Série B, o Ribeiro, destaque do Curitiba, mas vinham de momentos muito mais elevados do que os jogadores que chegaram nesse ano. Eu até acho que em 2015, né, 2015 o Cruzeiro atuou mal no mercado porque faltou critério, né? O Cruzeiro contratou jogadores para funções que não eram necessárias e outras ficaram vazias, mas você buscar o Leandro Damião para recuperar a carreira do Damião, você buscar o Williams por 5 milhões de reais, o Arrascaeta depois da Libertadores de 2014 que ele fez, ali teve um pouquinho de ambição. Agora, 2016, o Cruzeiro só contratou reserva, né? E era assim, o Cruzeiro não contratou só reserva para o time, contratou jogadores que eram reservas onde ele jogava. O único jogador que o Cruzeiro trouxe no início do ano, que terminou 2015 titular, era o Romero. E todo mundo considera o Romero reforço, né? Então, é fundamental entender, e aí eu concordo muito com a Marta, que um dos maiores problemas hoje é a ambição. Agora, no meio do ano, já melhorou. O Robinho era o principal assistente do Palmeiras, né? O Lucas, um jogador que começou muito bem no Botafogo, com passagem importante ali no Palmeiras, embora não tenha se firmado. O Brian fazendo um campeonato muito bacana. Eu lembro que na época do Brian, a gente falou, o Regis do esporte, muito mais valorizado. O Regis sendo vaiado no esporte, né? Pode dar errado, o Brian é um jogador que pode dar errado também. Mas jogadores que tiveram mais destaque, mas para resolver, né? Brian, Lucas, Robinho, são aí nesse elenco o Everton Ribeiro, o Goulart, aquele tipo de aposta que pode vingar e ser o protagonista do time eventualmente. Mas falta a tarimba de um Dagoberto, de um Borges, de um Tinga. E aí, às vezes, a ambição não é só financeira, né? Nenê voltou pro Vasco e Grafite voltou pro Santa Cruz, né? Jogadores que provavelmente, o Nenê era evidente, o Grafite eu não sei qual foi a opção dele, mas jogadores que, se o Cruzeiro entrasse com dinheiro, né, e não era um dinheiro absurdo, porque tiveram que aceitar com clubes de baixo investimento, como o Vasco e como o Santa Cruz, para voltar a jogar aqui, o Cruzeiro teria contratado os dois. E nesse elenco do Cruzeiro atual, Nenê e Grafite, eu já vejo o Cruzeiro pensando em G4, né, muda muito a situação. Então, é ter criatividade no mercado, é perder os preconceitos, porque o Gilvan já deu entrevista 3, 4 vezes dizendo que o jogador que vem da Europa demora a se adaptar,
e aí, portanto, não compensa trazer no meio do brasileiro. Esse tipo de asneira tem que ser evitado também para que o time possa ter reforços de verdade e poder se fortalecer. O Adriano Alves tá dizendo que nós vemos que o time está evoluindo, e quando começar a fazer gol vai melhorar, e muito o trabalho do Paulo Bento. O Vinícius falando que o Henrique voltou a jogar bem porque voltou a ser primeiro volante e espera que o William volte para a ponta também. O Gustavo Mota dizendo que não veio o elenco tão inferior ao do ano passado, mas a diretoria tem que fazer sua função e trazer bons e experientes jogadores. O Azul de Minas dizendo que o Gilvan não passa confiança, estamos esperando um meia desde 2015, sempre sendo enrolados, não existe planejamento com ele, que a pressão continue e amanhã tem que ter protesto em cima dos conselheiros. O Daniel Damasio está falando da base do clube vencedor, eles têm um planejamento bem feito, coerência no elenco, comissão técnica, diretoria, ter e manter patamar. O André Ávila na corneta com o William aqui, perguntando se ele só serve agora para serviço beneficente, para a imagem social do clube. E o Gustavo Mota dizendo que tem visto o Cruzeiro muito afobado nas finalizações, que é preciso ter calma também. Vendo essa conversa que eu tô tendo com a Marta aqui agora, Lucas, quero que você conclua aí com o seu parecer também, mas pensando a política de reforço do Cruzeiro, a sensação que dá e essa desconfiança toda que tem gerado os protestos passa pela falta de demonstração de ambição nos últimos tempos, não é? Com certeza, João. A gente tem visto aí, concordo com tudo que a dona Marta falou, exatamente isso para o Cruzeiro. É aquela sensação de que trazendo apostas e jogadores que não deram certo em outro clube, tudo vai se resolver. Um outro ponto, né, que parece que foi a receita desse ano é o seguinte: o mercado brasileiro não está bom, então a gente tem que buscar fora. Agora, será que realmente em outros campeonatos, né, assim, se a diretoria olhasse para outros estaduais, será que não tem ninguém melhor que o Pisano, por exemplo, aqui, que o custo de investimento não seria mais baixo? Se fosse tentativa por tentativa desse tipo? Sabe, acho que fica muito naquela coisa de trazer o gringo, porque o cara é gringo e aí, querendo ou não, ele fazia parte do plantel, né, igual você falou, a maioria reserva, então ele fazia parte do plantel de um time de nome em outro país. Então, assim, são umas coisas que... E tudo a diretoria fala que é baseado em número. Mas tá, o David não teve um percentual tão ruim de aproveitamento no Cruzeiro, mas destruiu o time. Sabe, assim, não dava vontade de ver um jogo porque o time não jogava absolutamente nada com ele. Mas em termos de número, tá ok. Então, será que essa análise só pautada em número, em estatística, assim, olhar contra quem que esse cara joga, como é que é o estilo dele, se ele se adaptaria ao clube, será que isso é o caminho? Então, assim, acho que é o momento do Cruzeiro rever as decisões que ele tomou. Ano passado a gente já viu que o time fez uma revisão quando mandou o Luxemburgo embora e trouxe o Mano Menezes. Esse ano apostaram no David, na minha opinião também, de forma equivocada, porque ele comprovou que ele não tem a menor condição de treinar um time como o Cruzeiro nessa fase da carreira dele. Tomara que melhore, tem todo respeito pelo David jogador, mas o David treinador, sinceramente, não convenceu. Então, assim, esses sucessivos erros, essa omissão, então essa demora em aparecer para dar uma justificativa para a torcida, esses discursos vazios e não trazer um jogador de impacto. Aqui a gente não está falando nem de jogador caro, mas um jogador que já tem um histórico legal, um histórico vencedor, alguém que a gente sinta que está agregando. Junto tudo isso, cara, a receita é essa que está aí. Então a torcida fica desconfiada, não tem um atrativo para sócio. Né? Por exemplo, todo mundo fala, não, baixa o valor do ingresso que vai lotar o estádio. Não vai lotar, e não é porque o time não está ganhando, é porque o time não tem atrativos e parece que a diretoria não faz nada para ter um atrativo. Então, assim, aproveitar que ainda é cedo e já começar a mudar o caminho agora, mudar as diretrizes para a gente consertar o time. Então, assim, trazer jogador bom, sim, isso pode acabar fazendo com que o time gaste um pouco mais agora. É melhor gastar um pouco mais agora do que ter que gastar muito lá na frente para resolver uma emergência. Então, acho que, assim, agora ainda é o momento. Espero que o Cruzeiro traga, sim, mais um armador, traga um 9 finalizador, um centroavante. É fundamental ter isso no elenco. Eu não sei como é que o David, ex-camisa 9, achava que um time não poderia ter um 9, né? Óbvio, o Douglas Coutinho pode estourar, mas a gente precisa de um cara mais experiente aqui, um cara que saiba fazer gol e também um pessoal que tenha mais rodagem até para acalmar um pouquinho os mais novos e a gente não vê essa quantidade de gols perdidos toda partida que a gente tem visto.
E a gente vê, por exemplo, Curitiba anunciando camisa 9 de seleção turca, né? Assim, em que pé que tá a seleção turca? Não joga atualmente a seleção, inclusive, jogou a última Eurocopa. Aliás, acho que nem a última, acho que foi a de 2008. Mas são clubes que estão buscando, né? Mostrando alguma ambição. E essa dúvida sobre a ambição do Cruzeiro que costuma e que está nesse momento incomodando o torcedor. O Vinícius está dizendo que a Marta está dando show nos comentários. O Eduardo Henrique está dizendo que sobre a polêmica do fair play envolvendo o Paulo Bento, ele apoia o nosso técnico. Também acho que ele está certo, pois o América fez de tudo para retardar o jogo. Infelizmente, isso é uma cultura dos pequenos times quando estão conquistados a seu favor. E no lance não houve nada no jogador. Infelizmente, mesmo time grande muitas vezes faz isso, né, Eduardo? É uma cultura triste aí do futebol brasileiro. O Lauro Matozinho tá dizendo aqui que tá falando, meus amigos, será que o Gilvan tá ouvindo a rádio? Esse cara tá acabando com o Cruzeiro. O Cruzeiro Net pedindo pra gente dar um palpite aqui, um conselho pra dona Marta aqui, falando pra ela abrir um Twitter, que seria muito legal ter as opiniões dela aqui. Tem que mergulhar no Twitter mesmo, viu, Marta? Vai ser muito legal você participando aqui com a gente também. O Azul de Minas tá dizendo que ela tem razão também. Reclamamos demais quando efetivaram o David, a evolução. O resultado tá aí, foi um fracasso. O Adriano Neves está dizendo que, para resumir, o Cruzeiro precisa de um líder técnico dentro de campo, alguém que chegue e seja titular absoluto. E o Paulo Cruzeiro também falando que a Marta comenta bem futebol. Espero muito que esses comentários cheguem ao ouvido da diretoria do Cruzeiro. A gente vai falar agora, claro, de Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo nessa quarta-feira, às 21h45. O duelo é em Brasília, né, no estádio Mané Garrincha. Vai ter transmissão da Globo Minas, cobertura em tempo real também do Guerreiro dos Gramados no Twitter, no Facebook. E a gente tem aí o Botafogo nesse momento na 13ª colocação com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Botafogo estreou com derrota, empatou na segunda rodada, venceu na terceira e foi derrotado pelo Fluminense por 1-0 neste final de semana. Até aqui, então, uma campanha intermediária do Botafogo, né? Do 12º ao 16º, as equipes têm 4 pontos, ainda está bem embolado o campeonato. O Cruzeiro tenta chegar nesse grupo de 4 pontos aí, vencendo o Botafogo nessa quarta-feira. Então, Marta, eu quero ouvir você um pouco sobre essa partida, expectativa para Cruzeiro e Botafogo, se está confiante, o que o Cruzeiro precisa fazer. O Paulo Bento, né, não vai estar no banco de reservas, vai estar cumprindo suspensão. Como você vê esse Cruzeiro e Botafogo? É fora de casa, mas é campo neutro. E o Cruzeiro tem muita torcida em Brasília, então a gente tem uma expectativa grande de dividir o estádio lá com o Botafogo. E aí quero saber a sua opinião. Está confiante para uma vitória nessa quarta-feira, Marta? João, olha, já começo te falando que o Paulo Bento vai fazer falta, viu? Porque eu gostei lá dele no Mineirão, muita gente até criticou, mas primeiro que eu gosto, né, daquela coisa do treinador, do jogador que mostra uma identificação com o clube, né? Aliás, isso é uma coisa que eu tô querendo. Você me desculpa, eu vou alcançar um pouquinho a sua pauta aí, mas antes de falar sobre o Botafogo, eu queria falar algumas coisas, até sobre alguns comentários aí que o pessoal fez. Eu acho que está faltando mesmo uma liderança dentro do campo, sabe? Um jogador também que parece que o time do Cruzeiro entra muito em pânico quando toma um gol, tem esse lado emocional. Eu cheguei até a falar isso lá quando eu conversei com o Thiago, eu citei até o Fabrício como exemplo. Eu acho que o time do Cruzeiro parece assim, é muito bonzinho, né? É muito assim, é um time meio apavorado, precisa de um cara mais cascudo, de um cara. O Paulo Bento, você vê, ele chegou a ponto até de extrapolar naquela questão do juiz, mas isso mexe um pouco assim com a torcida. Eu acho que lá dentro do Cruzeiro as pessoas às vezes passam uma frieza que chega a irritar o torcedor. E o torcedor do Cruzeiro é muito vibrante, né? Ele quer assim, atitudes mais inflamadas, mais vibrantes, e eu acho que ele vai fazer falta nesse ponto. Eu acho que essa questão do jogo lá em Brasília, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para o Cruzeiro se recuperar, sim. Porque é um jogo em campo neutro, apesar de você ter citado que lá tem uma torcida expressiva do Botafogo, mas pode ter do Cruzeiro também, e é um campo bom de se jogar. Acho que o Cruzeiro já vai estar, talvez já tenha aí alguns jogadores recuperados que possam voltar. Acho que dá para fazer um jogo bom, já pode ter o time estar mais calmo também, já não tem uma pressão menor, porque vai estar jogando longe da pressão. E o Botafogo também não é um time forte, não é um time esforçado, né?
que vem, assim, veio bem no Campeonato Carioca, que é um campeonato fraco tecnicamente, mas eu acredito que dá para buscar um resultado bom assim. E acho que a tendência do Cruzeiro é crescer. A minha preocupação com a questão das contratações do Cruzeiro é que eu também não sinto firmeza no Gilvan e também não sinto, tenho a preocupação do tempo que se eles vierem, quem virá e se esses jogadores vão ter tempo, né, de serem assim aproveitados, de se adaptarem. O campeonato, me parece assim, que o Cruzeiro jogou um ano fora, né? E acho que isso é muito típico de quem fez a experiência que fez. Então, é muito difícil. Talvez, no máximo, se tiver uma recuperação, como já ocorreu em outros casos, que é muito típica do Cruzeiro mesmo, naquelas páginas heróicas imortais, chegar aí, como o Adilson conseguiu aquela vez, uma vaga na Libertadores. Mas eu acredito que o Cruzeiro... Talvez, infelizmente, a gente lute contra rebaixamento, porque realmente criaram uma situação crítica, né? Porque alguns jogadores realmente são de nível muito baixo e enquanto a gente não vê os reforços aqui mesmo, não dá para a gente acreditar. E eu acho que também a questão de toda essa conturbação que vai tomando conta do ambiente, o torcedor nervoso, reclamando, eu já até citei isso, é uma preocupação que eu tenho, porque eu não acho que no mercado brasileiro não tem mesmo um jogador à altura hoje. Os que vieram já foram bons, sim, o Robinho, o Lucas, mas hoje eu não vejo assim, nenhum jogador, nenhum clube vai querer ceder. Então vai ter que vir de fora mesmo. E de fora vai ter que esperar abrir a janela. Só que aí é que entra a questão. Não era para ter deixado para agora. Sempre é assim. Depois, quando fecha a janela, aí fala, a janela está fechada. Mas por que esperou fechar a janela? Então, a questão é essa. A gente não quer ficar mais ouvindo o discurso. Alguém aí falou, não sei, o Lucas falou, me parece, e alguém que mandou um recado também. Planejamento. Essa é a grande questão para mim. Está faltando planejamento, ou então estão fazendo um planejamento errado no Cruzeiro. E essa é a nossa crítica. E é uma crítica construtiva, uma crítica de quem está querendo melhor para o Cruzeiro. E a crítica que a gente precisa fazer, né? Uma crítica que está voltada, claro, sempre para o crescimento do Cruzeiro. Lucas, passa a bola para você também para comentar um pouco de Cruzeiro e Botafogo nessa perspectiva aí de jogo, né, complicado em função da organização tática do Botafogo em especial, né? O Botafogo é uma equipe sem grandes destaques individuais, está sendo marcada ou elogiada pelo trabalho do Ricardo Gomes muito mais do que pelo que tem conseguido efetivamente produzir em termos de qualidade individual. Me parece que o Cruzeiro tem um time ou um elenco melhor, né? Mas nesse momento não dá para saber se o Cruzeiro está melhor no papel. Dentro disso, olha, no papel talvez sim, mas não dá para saber se está melhor no campo. Dentro disso, quero saber sua opinião. Tá otimista para essa quarta-feira? João, o time do Botafogo, eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos deles no Brasileirão e assim, é um time bem fraco, tá? Na minha humilde opinião. O problema é, isso hoje para o Cruzeiro que está aí, será que é um ponto positivo ou negativo, né? Eu acho que é muito mais, um time na linha desses que a gente enfrentou até agora, que não tem um ataque tão eficiente, é um time que faz poucos gols, então assim, apesar de parecer que pra gente seria mais tranquilo, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Acho que foi bom pro Cruzeiro o jogo ser no Mané Garrincha e não no estádio do Volta Redonda ou coisas do tipo lá no Rio de Janeiro. Acho o Mané Garrincha um campo mais neutro e com um gramado mais parecido com o Mineirão. Então acho que para o Cruzeiro isso foi um ponto positivo. Tô otimista, acho que Robinho vai jogar, acho que, não sei se o Brian já vai entrar agora, mas o Minho já está ali na corda bamba para cair também. Talvez o Paulo Bento possa fazer uma alteração no ataque. Enfim, acho que é um jogo fora de casa, mas é um campo neutro, então acho que o Cruzeiro tem que se aproveitar disso e já passou da hora de conquistar a primeira vitória. Até porque na sequência a gente tem uma série de jogos aí mais complicados. Eu tô otimista, de verdade, acho que dá pra ganhar. Importante o time ter equilíbrio e serenidade.
Depois aí de Botafogo vem São Paulo e Atlético Mineiro nas próximas rodadas, né? O Cruzeiro já começa aí a enfrentar adversários que no papel ao menos não são candidatos ao rebaixamento como os das primeiras rodadas. O Rafael Silva está dizendo que hoje foi divulgado uma entrevista do Arthur Moraes com o Zezé Perrella. Na opinião de vocês, não foi meio oportunista divulgar hoje? Esse tipo de situação sempre é oportunismo, né, Rafael? A questão é se isso tem fundamento ou base para gerar problemas ao Cruzeiro. Acredito que não, se a torcida souber deixar isso no seu devido lugar e não dar grande repercussão para isso, ou maior do que merece. O Cruzeiro tá avisando aqui que a dona Marta tá no programa de hoje, daquele excelente comentário sobre o Cruzeiro na entrevista com o Thiago Reis. Valeu aí, parceiro, também aqui nas redes sociais, falando de Cruzeiro, claro, pelo carinho e pela audiência. Grande abraço. O Fábio tá dizendo que tartaruga é a palavra que representa a diretoria do Cruzeiro hoje. O Daniel Damasio não acha que a escolha do David foi errada por si só. Errada foi a estratégia, faltou e falta elenco, vamos ser justos. Eu acho um pouco isso também, Daniel. Eu lembro, o Ricardo Gomes deu uma entrevista há pouco tempo atrás, falando que se você tem um plantel com qualidade, bem montado e pensado, o trabalho do treinador ali numa escala de 1 a 10 talvez seja 1. Eu acho que se supervaloriza um pouco a figura do treinador. Claro que o treinador pode atrapalhar muito. Por exemplo, o Luxemburgo ano passado não dava treino, os jogadores chegando só no final da tarde para atividades curtas, isso pesou no condicionamento físico, etc. Né? O cara tem que trabalhar. Mas também acho que a grande carência do Cruzeiro desde o início do ano e desde o ano passado tem a ver também com o elenco. Luiz Fernando falando que Maxwell, Michael e Sobis melhorariam bastante o elenco, dando uma lista aí de 3 reforços. O André Ávila, na esteira aí da dona Marta, falando aqui também sobre liderança, dizendo que cá pra nós o Fábio como líder em uma hora difícil é um desastre. O Ananias falando que a Marta é a voz da torcida, tudo que ela fala é o que ele pensa também. Vamos ao nosso ranking de cidades, né? Belo Horizonte, em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Nova Lima, Barão de Cocais, Sabará, Itabira, João Monlevade, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Sete Lagoas, Divinópolis, Montes Claros, Ouro Preto, Uberaba, Três Corações, Varginha, Lavras, Cristais, Alfenas, Juiz de Fora, Cataguases, São João del Rei, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília, João Pessoa e a audiência internacional representada por Narbert nos Estados Unidos e Estoril em Portugal. Resultado também das nossas enquetes, né? A primeira enquete, qual nota você dá para a atuação do time contra o América Mineiro? Nota 4, 51%. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Santa Cruz, 57% dizendo que sim, evoluiu um pouco. Terceira pergunta, com o Robinho ainda não estando 100% recuperado, você o escalaria? 62% dizendo que sim, desde o início do jogo. Quarta pergunta, pelo que o Cruzeiro criou e apresentou, o empate no sábado foi justo? 77% dizendo que não. Quinta pergunta, o fair play deve ser respeitado? 54% dizendo que sim, quando não há cera. Sexta pergunta, sobre elenco mal montado, ao maior culpado, quem? Praticamente um empate técnico aí, 48% dizendo que sim, o Gilvan, 47% dizendo que não há um maior culpado, que todos da diretoria são culpados. Avisos, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar a bola para uma rodada final de conversa, mas antes os avisos, né, do especializado do Cruzeiro e informes do Cruzeiro para a próxima rodada aí contra o Botafogo. O atletismo cruzeirense no final de semana mantendo a sequência de títulos aí. No sábado, Gilberto Silvestre Lopes competiu no torneio de atletismo Caixa no Rio de Janeiro e conseguiu índice para participar do Troféu Brasil de Atletismo, que decidirá os representantes do Brasil nas Olimpíadas. Cruzeiro buscando a representação na Olimpíada, né, no atletismo, também no voleibol, né, os atletas do Sada Cruzeiro. Em Belo Horizonte, na quinta corrida pessoal da Caixa, disputada em percurso de 5 km na Orla da Lagoa da Pampulha, Valdir Sérgio Oliveira fez bonito, foi campeão, o único representante cruzeirense no evento, fez o trajeto em 14 minutos e 51 segundos. Outra vitória foi em Ribeirão das Neves, Reginaldo José da Silva, primeira colocação na quarta etapa do circuito Pela Paz, 5 quilômetros o percurso. Ivanildo Pereira dos Anjos, Fábio Teixeira Andrade Queiroz e Marcos Vinícius Coelho Ferreira foram terceiro, quarto e quinto
Cruzeiro pegando quase todo o pódio na corrida de Ribeirão das Neves. Além deles, José Afonso Silva foi campeão veterano, 8º no geral, e Berenice Dias de Meira foi a 3ª colocada geral, com tempo de 23 minutos e 55 segundos. Na meia maratona internacional do Rio de Janeiro, né, meia maratona internacional da Caixa, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro ficou em 5º com Gilberto Silvestre Lopes, que gastou 1 hora, 7 minutos e 41 segundos. Na maratona, Sérgio Celestino da Silva também foi 5º colocado, com 2 horas, 23 minutos e 57 segundos. Também no Rio de Janeiro, a equipe juvenil do Sada Cruzeiro foi bicampeão da Copa Cidade Maravilhosa, venceu o Flamengo por 3-0 na final, parciais de 25-16, 25-13 e 25-22. A competição foi disputada no ginásio do Fluminense, nas Laranjeiras. O Fluminense também, inclusive, foi batido pelo Sada Cruzeiro ao longo da competição. A equipe tinha Adami, Pablo, Ramé e Rafa, Brunão e Franco e o líbero Juan. Entraram ainda Hendrick, Carlão, Vitor, Mateusão e o Edmond. Categorias de base, equipe infantil do Cruzeiro, primeiro tropeço no Campeonato Mineiro Infantil, empate com o Funorte em Montes Claros, 1-1, mas a equipe segue invicta e na liderança. No próximo sábado enfrenta o Funorte às 9 horas da manhã na Toca da Raposa 1. A gente teve, né, o gol do Cruzeirense na partida, foi marcado pelo garoto, deixa eu achar aqui, Leonan, o zagueiro Leonan. Dessa vez o Gustavinho, que a gente tem destacado nas últimas semanas marcando muitos gols, acabou passando em branco. O Juvenil, por sua vez, goleou o Funorte, partida também em Montes Claros. A Vitória Celeste, goleou não, tô sendo otimista, foi 1-0 só. Gol do Vinícius, artilheiro da equipe, com 4 gols da competição, manteve os 100% de aproveitamento. Eu tô acostumado a falar de goleada da base, que dessa vez 1-0, valorizei aqui falando que foi goleada, só o Vinícius marcando. Mesma coisa, na próxima semana, o Cruzeiro enfrenta o Funorte também na Toca da Raposa 1, às 11 horas. O Sidney Júnior tá aqui na corneta dizendo que se o time profissional vencer por 1-0, a gente comemora como se fosse goleada. O time júnior, por sua vez, goleou o Betinense na 13ª rodada do Campeonato Mineiro, 5-0. Aí sim veio a goleada. Antônio, Tony, João Guilherme, Maicon e também um gol contra da equipe do Betinense. Tony, com 5 gols, é o artilheiro do Cruzeiro na competição. Cruzeiro e Botafogo, os informes de Cruzeiro e Botafogo. Paulo Bento não estará no banco, quem comanda a equipe é o auxiliar, também português, Ricardo Pérez, parte da comissão técnica trazida pelo Paulo Bento. Né, a gente tem em Brasília Reduto Azul, pessoal do marketing fazendo eventos nessa terça-feira às 18 horas. Dá para você se associar lá. Quem levar um amigo e já for sócio, né, quem levar um amigo para se associar, ganha uma camisa do Cruzeiro. Dá para tirar foto ainda com o Raposão e o troféu da Libertadores de 97. O local da Confraria Chico Mineiro, né, fica na Asa Norte, em Brasília. Então o pessoal pode aí conferir a Confraria Chico Mineiro, onde os cruzeirenses de Brasília se reúnem para os jogos. Rafael Silva e Mike deixaram o departamento médico e passam a trabalhar com a bola a partir de hoje. O Alisson, por sua vez, foi liberado das atividades e já está treinando. Corre por fora aí, talvez possa ser relacionado para a partida, mas a gente começa a ver aí o departamento médico se esvaziar, que ele não comece a se encher novamente. Marta, agradeço você mais uma vez pela participação, engrandeceu bastante o nosso programa, os ouvintes muito satisfeitos, né, com sua participação, representados tanto pelo seu comentário lá na turma do bate-bola, lá com o Thiago Reis, como também, né, no seu nome e seu bairro, aliás, do Thiago Reis, como também aqui com a gente, né, no Guerreiros em Debate. A gente deixa as portas abertas para um retorno, sempre que quiser, só bater na porta aqui e vir conversar com a gente, está aberto espaço para a sua participação, porque você mostrou que conhece demais e que está antenado aí com as necessidades do Cruzeiro. Abro espaço para sua despedida, para seus recados finais e peço só que nessa sua fala final, um palpite também para Cruzeiro e Botafogo nessa quarta-feira. Boa noite e até a próxima, Marta. João, olha, eu não vou dar um palpite assim do resultado, não. Eu vou acreditar numa vitória do Cruzeiro. E eu queria falar uma coisa. Eu até quando eu citei a questão do Fabrício, eu falei na necessidade de um líder, mas
Com isso, eu não estou. Até tem alguém que participou que falou sobre o Fábio, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Fábio, não, tá? Eu acho até injustas. Essa semana teve manifestações no aeroporto, alguns torcedores se excederam, né, ao se referir de maneira agressiva ao Fábio. De maneira alguma, gente. Eu acho até que a gente precisa pensar muito nisso, quem está fazendo isso, porque o Fábio, gente, é o nosso grande ídolo, é o jogador que mais vestiu a nossa camisa, além de ser o melhor goleiro do Brasil, o Fábio é uma figura, assim, respeitável, é um ídolo, né, nosso. E eu acho que o Fábio é a pessoa dos jogadores, até tecnicamente falando, ele é não só o menos culpado, como talvez seja o único que não tem culpa. Então, o Fábio tem que ser poupado disso tudo. Eu acho que se ele não tem esse temperamento, isso é uma questão de personalidade, de estilo da pessoa mesmo. Agora, ele não contribuiu em nada por essa situação que o Cruzeiro está. Eu acredito que o Cruzeiro vai chegar a uma vitória, arrisco aí, se você quiser um palpite aí, 2-1, e para mim foi um prazer também participar com vocês. Como eu falei, eu fico muito agradecida aí pelos elogios de todo mundo, e o que eu mais espero é que o Cruzeiro retome seu caminho de vitórias. Quero agradecer a todos vocês aí também que participaram junto comigo, porque a gente fez isso tudo aí juntos, né? Todos vocês também me ajudaram aí na participação. Eu quero agradecer ao Sidney também, que é da produção, que entrou em contato comigo, e quero mandar um abraço para minha sobrinha Daniela, que é cruzeirense mesmo, aquela cruzeirense de paixão, que está me ouvindo e que me botou em contato com o Sidney. Então, um abraço para todo mundo. Bom, o João está com um probleminha no microfone também, então já vou deixar o meu abraço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar hoje com uma torcedora que realmente sabe muito. Marta, foi um prazer participar com você. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. E, sei lá, como eu falei há pouco, eu tô otimista. Acho que nossa primeira vitória vai vir, vai ser suada, mas eu apostaria em 2-1 para o Cruzeiro e, se Deus quiser, um novo início, uma nova jornada pra gente não ter os mesmos sustos e os problemas do ano passado. Queria pedir pra torcida também continuar apoiando, continuar indo no estádio, porque a gente é que pode tirar o time dessa situação. Então, quando tudo tá ruim, se a gente faz piorar, aí a gente só tende a ficar cada vez mais lá pra baixo. Grande abraço pra todo mundo, boa noite e até a próxima. É isso aí, Lucas. Tive um probleminha aqui, você já conduziu a bola aí enquanto eu estava me restabelecendo. Obrigado mais uma vez pela participação, é sempre um prazer. Deixo também meu boa noite a você. Meu palpite é de 3-1 pro Cruzeiro, uma vitória aí de 2 gols de diferença pra gente dar uma animada e porque é o suficiente pra gente passar o Botafogo também na classificação. Luiz Fernando tá dizendo que o Bruno César do Sporting também cairia bem. Tá bem lá, né? Seria complicado retornar de Portugal nesse momento. Daniel Damasio tá perguntando cadê a enquete sobre o resultado do jogo contra o Botafogo. A gente tá aqui falando, manda a sua opinião também. O Luiz Fernando falando que 4 reforços melhorariam consideravelmente o time. O Rafael Silva elogiando a Marta nos comentários. O Contrata Cruzeiro, né? Tá aqui, Lumel _ MG. Gilvan falou que terá contratações, terá que cumprir, torcida não aceitará jogadores qualificados mais. O Lauro Matozinho perguntando se está sabendo de algo como Marco Ruben, camisa 9, destaque do Rosário Central, né? Bacana demais, é um nome bacana, fez uma grande Libertadores, né? O Fábio falando que o Robinho titular e o Felipe Coutinho dá para vencer o Botafogo. Douglas Coutinho, né? Quem dera fosse o Felipe Coutinho lá do Liverpool. Dá para vencer o Botafogo, mas pro restante do brasileiro não dá. O Azul de Minas está falando que Deus não livre da incompetência desses caras de não ir para Libertadores em 2017. Tem ganhado do Botafogo e do São Paulo. E aí emendaram a vitória do Atlético Mineiro. 3 vitórias, essa sequência aí já mudaria bastante o clima. Bruno Canija dizendo que com esse elenco todo disponível é possível fazer uma laranjada. Mas para um suco de laranja é preciso de peças para engrossar o suco, né? E aí a gente tem ainda algumas outras participações. A gente está com o Lauro Matozinho falando, por exemplo,
temos que apresentar a rádio pro Paulo Bento, vai ajudar muito ele. Quem sabe o Paulo Bento vem aqui para conversar com a gente também. O Marcelo Oliveira esteve aqui com a gente, na época que era comandante do Cruzeiro, por exemplo. A gente pode tentar ir um contato com o Paulo Bento para vir conversar com a gente também. Lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas. É feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate feitos ao longo dessa temporada aí do Guerreiros em Debate. Quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem Guerreiros em Debate na quinta-feira. Então, quinta-feira, 21 horas, a gente está de volta aí para mais um Guerreiros em Debate. A cobertura do Guerreiro dos Gramados também é feita em texto, né? Tem um site, guerreirosgramados.com.br, colunas diárias, pré-jogo, tempo real pelas redes sociais, pós-jogo, tudo isso e muito mais você encontra no guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, portanto, convidando vocês a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite, quinta-feira a gente volta para mais um debate, pessoal. Guerreiros em Debate.